So hello, church. Então, olá, igreja. Let's start the setup here. Vamos começar aqui. And I have to be honest with you. Eu tenho que ser honesto com vocês. To talk about everything that we should talk, Para falar sobre tudo que a gente deveria falar, we would need at least 3 to 4 hours. a gente iria precisar de pelo menos 3 ou 4 horas. Don't worry, we're not going to take this time. Não se preocupem, a gente não vai gastar isso tudo. I promise you. Eu prometo. And I promise you another thing. E eu também prometo para vocês mais uma coisa. It's not just going to be just me speaking right here. Não vai ser apenas eu falando aqui. Because, pay attention, Porque prestem atenção. I'm going to ask you a lot of things Eu vou perguntar para vocês muitas coisas in the next hour. na próxima hora. And believe me, I'm going to ask you a lot of things in the next hour. Me acreditem em mim, eu vou perguntar muitas coisas para vocês na próxima hora. All right, so probably you know already what we're going to be talking, at least the name of the series of sermons that we're speaking. Provavelmente vocês já sabem sobre o que a gente vai falar, ou pelo menos o nome da série de sermão que a gente está abordando hoje aqui. What we are talking, what we started to talk 3 weeks ago. Do que a gente vai falar aqui hoje? Do que a gente começou a falar 3 semanas atrás? We'll try to guess. Quem pode adivinhar? Yes, exactly. Good. Sim, isso aí. Eu sou. Muito bem. Exactly. So we are talking about all the sentences that Jesus was saying, I am. Então é isso aí. A gente está falando sobre todas as frases e declarações que Jesus deu quando ele falou eu sou. Specifically in the book of John. Especificamente no livro de João. And today is the 4th time that we're going to be talking. Então hoje é a 4ª vez que a gente vai falar sobre isso. 4 out of 7. 4 de 7. Or maybe even 8, depending of Rena's idea. Ou talvez até 4 de 8, dependendo da decisão do Renan. Worst case scenario, Então, o pior caso possível, we are in the half of the mile. nós estamos na metade do caminho. So let's make a very, very short recap about the previous weeks. Então vamos fazer uma recapitulação bem curta sobre as últimas semanas. I told you they're going to ask a lot of things. Eu disse para vocês que eu ia perguntar para vocês muitas coisas. So the first time that we talked about it, Então, a primeira vez que a gente falou sobre isso, what Rena was bringing here, o que Renan trouxe aqui? do you remember? Vocês lembram? What was the name? Easy, right? Easy. Já tá fácil, né? Tem uma cola ali. So you can answer. Please answer. Então vocês podem, vai. Bread of the Pode life, responder. correct? Then Brother Orlando in the next week brought the light of the world. Depois o irmão Orlando trouxe na próxima semana a luz do mundo. And what happened the last week? E o que aconteceu na última semana? Yes, the door to the sheep, or some translations will even say gate. Sim, a porta das ovelhas, e em algumas traduções a gente já fala o portão das ovelhas. This is easy, right? Because you can see. Isso é fácil, certo? Que vocês podem ver. Now, if I ask you, what do you remember about those preachings? E agora você é perguntado, o que vocês se lembram sobre essas pregações? Okay, I'm gonna help you. Don't worry. Ok, eu vou ajudar vocês. Why Jesus was saying, I am the bread of the life? Por que Jesus estava dizendo, eu sou o pão da vida? Because only in Him we can have full satisfaction. Porque apenas nele a gente pode ter a satisfação completa. That was the main idea of the preaching. Essa era a ideia principal da pregação. So we want to have hunger of Jesus. Então a gente quer ter fome de Jesus. We want to touch Him. A gente quer tocá-lo. Because only in Him we can have satisfaction. Porque apenas nele a gente pode ter satisfação. Light of the world. A luz do mundo. Why light? Por que luz? Because He is the one that illuminates all around us, our path. Porque é ele que ilumina tudo ao nosso redor, o nosso caminho. With Jesus, we can see very clear the path to God. Através de Jesus a gente pode ver claramente o caminho para Deus. Darkness cannot win the light, Escuridão não pode vencer a luz. and He is light. E ele é a luz. Next one, the door to the sheep. Próximo, a porta das ovelhas. Would you like to try? Gostariam de tentar? I can help you as well. Eu posso ajudar vocês também. So here we have 2 very important things, Aqui nós temos 2 coisas muito the importantes. sheep As ovelhas and the door. e a porta. And the illustration, we are the sheep, Nas ilustrações nós somos as ovelhas. and the door is Jesus Christ. E a porta é Jesus. And for everyone here, E para todos nós aqui, all of us, todos nós, we need to go through this door. a gente precisa passar por essa porta. And the Bible is very clear. E a Bíblia é muito clara. The Bible says that this door is thin, A Bíblia diz que essa porta ela é estreita, because there is another door que existe uma outra porta for the world, para o mundo. and that one is very large. E essa é muito larga. But we have to go through this thin door, Mas a gente tem que passar por essa porta estreita. because after this door, Porque depois dessa porta, we have the eternity. nós temos a eternidade. Amen? Amém? And today we have, I am the good shepherd. E hoje nós temos, eu sou o bom pastor. And church, have you already noticed what we are discussing here? Igreja, vocês já notaram o que a gente está discutindo aqui? We talked about
bread, we talked about light, A gente falou sobre pão, sobre luz, gate, sheep, portão, ovelhas now shepherd. e agora pastor. If I ask you right now what those things means, I'm sure that you know the answer. Se eu perguntar para vocês agora o que essas coisas significam, eu tenho certeza que vocês vão saber responder. Not because you were here all the Sundays watching the preaching. Não porque vocês estavam aqui todos os domingos assistindo às pregações. Yeah. Well, hope you know as well because you are watching the preaching. Eu espero que vocês saibam também porque vocês estavam aqui assistindo às pregações. But even though if you didn't watch the preachings, Mas mesmo que vocês não tenham assistido às pregações, you could answer this question. vocês poderiam responder essas perguntas. Why? Por quê? Because all of those things are human things. Porque todas essas coisas são coisas humanas, Things from our society, our world. coisas do nosso mundo, da nossa sociedade. And why that's important? E por que isso é importante? Because this is one of the strategies that God has to talk to us. E essa é uma das estratégias que Deus tem para falar conosco. He comes to us and talk in our own language. Ele vem até nós e fala através da nossa própria língua. He makes himself understandable for us. Ele se faz entendível para nós. So understanding the meaning of those things Então, entender o significado dessas coisas help us to understand what he's trying to say. nos ajuda a entender o que ele está tentando nos dizer. Example, Por exemplo, who knows my friend Tomek from social media? quem conhece o nosso amigo aqui, Tomek, das mídias sociais? Very nice guy, Um cara muito legal. very strong hugger. Um cara que abraça bem forte. Yes, everybody agrees with me, you see? Why am I using him as example? E eu estou usando ele como exemplo. Because he speaks English and Polish. Que ele fala inglês e polonês. And he knows that I'm trying to learn Polish. E ele sabe que eu estou tentando aprender polonês. Even though we already tried to talk a little bit in Polish, Mesmo que a gente já tenha tentado falar um pouco em polonês, in the moments that he needs to tell me something very important, no momento que ele precisa me falar alguma coisa muito importante, o what he does? que ele faz? He speaks in English Ele fala em inglês. because he knows that I'm going to understand in English. Porque ele sabe que eu vou entender muito Simple. melhor em inglês. Simple as this. Simples assim. And through the Bible, we can see many examples of God in speaking with people E através da Bíblia a gente pode ver vários exemplos de Deus falando com as pessoas, using our language. usando a nossa própria linguagem. For example, I will just give you one example. Por exemplo, só vou te dar um exemplo. We could have hours and hours speaking only about A this. gente poderia ter horas e horas falando apenas sobre isso. Who remember how was the covenants between Abraham and God, the steps? Quem se lembra qual foram os passos da aliança entre Abraão e Deus? The matter of time, you're not going to be reading this passage, Por causa de tempo a gente não vai ler essa passagem, but you're going to see over here very soon one passage from Genesis. mas vocês vão ver aqui em breve uma passagem de Gênesis. You will see that in this particular passage, Vocês vão ver que nessa passagem em particular, Abraham took some pieces of animals Abraão ele pegou a parte de alguns animais and put here, put there, e colocou elas de alguma forma and ordenada. then Então, God came as a fire and passed through the middle. Deus veio como fogo e passou pelo meio desses animais. So if I ask you right now the meaning of this, Então, se eu perguntar para vocês qual é o significado disso, I know talvez não faça sentido. Por que Deus veio como fogo e passou no meio desses animais? but as I mentioned, Como eu disse, God speaks in our language. Deus fala na nossa linguagem. Maybe it doesn't make sense for you, Talvez não faça sentido para você, but back in Abraham's time, mas na época de Abraão that made a lot of sense fez muito sentido para ele, because this was part of people traditional back in that time que era parte da tradição das pessoas naquela época, to make unbreakable covenants. para fazer alianças que não pudessem ser quebradas. So God made himself very clear to Abraham, Então, Deus se fez muito claro para Abraão através daquilo, saying the promises from him would last forever. dizendo que as promessas dele iriam durar para sempre. So he speaks in our language. Então ele fala na nossa língua. Why I made this introduction? Por que eu fiz essa introdução? Comes another question for you. Are you counting how many questions you already have to answer? Vem, mais uma pergunta para vocês. Estão contando? Já perderam a conta ou não? We just mentioned that God speaks in our A language. gente acabou de falar que Deus fala a nossa linguagem. What is the meaning of shepherd for you? Então qual é o significado de pastor para vocês? And that's easy, right? E isso é fácil, You certo? can go to your Googles or ChatGPT or whatever research you prefer Vocês podem ir para o Google, para o ChatGPT ou qualquer tipo de fonte para pesquisa. and ask you right now. Então, eu te pergunto agora. You can do that. Vocês podem fazer isso. Of course, I will bring you one meaning for you.
Claro que eu vou trazer um significado aqui para vocês. But the meanings that you bring, for sure they will have the same that I brought, Com certeza vocês vão achar o mesmo que eu trouxe, with different words, of course. algumas palavras diferentes, And talvez. the one that I'm bringing for you is one from Cambridge. I'm gonna say for you. E um que eu estou trazendo aqui para vocês vem do dicionário Cambridge. So if we fix here, you're gonna see here as well in the screen, but no worry, I'm gonna tell you. Se a tela não for consertada, a gente vai ver aqui, mas se não, eu vou falar para vocês. From Cambridge Dictionary, O dicionário Cambridge. shepherd Pastor is someone é alguém who takes care, que cuida, over there, and guides or move the flock, the sheep. que guia ou move as ovelhas, ou o So rebanho. this definition is crucial for us here, church, Então essa definição é crucial para a gente aqui hoje. because we're gonna be coming back for such a definition all the time. A gente vai voltar nessa definição várias vezes. So I'm helping you once again. Então estou ajudando vocês mais uma vez. I'm telling you how to pass in the test. Estou falando para vocês como passar nessa prova. Save that in your mind, Então guardem isso na mente de vocês. especially the verbs, the actions. Então, especialmente os verbos, as ações. Taking care. Tomando cuidado, We cuidando. can also have another translation for protecting, for example, Que também é uma outra tradução para proteger, guide, guiar. and also another one that you can use is move. Uma outra que vocês também podem usar é mover. Please save that in your mind, because we're gonna keep coming back for this all the time. Por favor, guardem isso na memória de vocês, porque a gente vai voltar nisso o tempo todo. All right. So a little bit more context before we read the book of John. Então, um pouquinho de contexto antes que a gente leia o livro de João. You know now what shepherd is. Vocês agora sabem o que um pastor é. Only based on this, we could talk a lot about what Jesus is telling us. Apenas baseado nisso, a gente poderia falar muito sobre o que Jesus está nos falando agora. But the Bible is teaching us even more. Mas a Bíblia está nos ensinando ainda mais. If you go to the Old Testament, and essentially all books of the Old Testament, Se vocês forem para o Velho Testamento, basicamente todos os livros do Velho you Testamento, can see shepherd in all of them, essentially. você pode achar a palavra pastor em quase todos eles. There are many examples that could bring for you. Existem muitos exemplos que eu poderia trazer para vocês. Who remember who was the first shepherd of the history? Quem se lembra quem foi o primeiro pastor da história? Abel, Abel. right? Do you remember the history in Genesis? Vocês lembram da história em Gênesis? Other examples, we have Jacob, oh my gosh, Polish in English. Jacob, yes. Outro exemplo, a gente tem Jacó. Take that notice that we can practice. So another example, David. Então, outro exemplo, Davi. And here's very important E to aqui stop, é muito importante parar. because only based on David history, Apenas baseado na história de Davi, we can see the meaning that we just saw about shepherds a gente pode ver o significado que a gente acabou de ver sobre pastor in practice. em prática. Because in the end, that's what matters for us. Porque no final é isso que importa para nós. Theory is always important, A teoria é sempre importante, but practice is even more important. mas a prática é muito mais importante. And you guys will see there is one I can read here for you guys one passage from Samuel. Então a gente vai ler, o Derek vai ler aqui uma passagem de Samuel. Due to the matter of timing, I was just gonna read in English, but of course you can check in your Bible in your own language later. Então, por causa do tempo, ele vai ler apenas em inglês, mas vocês podem acompanhar na Bíblia em português, se quiserem. 1 Samuel 17:34-36. But David said to Saul, "Your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Your servant has killed both the lion and the bear." I'm going to stop here. So, what was the definition of shepherd? What was the actions, the verbs? Então, qual era a definição de pastor? Quais eram as ações, os verbos? Yeah, I will not help you. You're going to answer me now. Eu não vou ajudar vocês dessa vez. Yes, very good one. Take care, protect, and so on. Isso aí, muito bem. Proteger. Tomar I cuidado. see more answers from this side. The next one, you guys can try. Estou vendo mais pessoas ativas desse lado, hein? Próxima vez vai ser vocês. Yes, exactly. So this is part of the definition. Então, isso aí, essa é parte da definição. And what we just read in 1 Samuel, E o que a gente acabou de ler em 1 Samuel? David was risking his life Davi estava arriscando a vida dele to defend, to protect para defender, proteger the sheep, as ovelhas, because he was the owner of the sheep.
que ele era o dono dessas ovelhas. He had feelings and responsibility for the sheep. Ele tinha responsabilidade sobre essas ovelhas. And he's not risking his life against like a poodle. Ele não está arriscando a vida dele contra um poodle, por exemplo. Poodles are a little bit angry as well, if you have some contact with Poodles poodles. são bastante raivosos também. But you can handle, right? Mas você pode lidar com eles, certo? Can you handle a lion or a bear? Você consegue lidar com um leão ou com um urso? Because that's what the passage is telling us. Que é isso que a passagem está falando para nós. He was fighting against powerful beasts Ele estava lutando contra bestas poderosas, just to protect the sheep. apenas para proteger as ovelhas. The meaning of shepherd that you just saw from dictionary Então, o significado de pastor que a gente acabou de ver no dicionário was put in practice. foi posto em prática aqui. David was doing his job as a Então, shepherd. Davi estava cumprindo com seu papel como pastor. All right? Keep that in mind. E mantenha isso na mente. I will tell you a lot about this. Eu vou falar muito sobre isso hoje. We can go to the next slide, the one with the Bible passage, please. Yes. So I'm going to read it in English here, the passage, because now we're going to go to the Gospel of John, Então, agora a gente vai para o Evangelho de João, a gente vai ler aqui em inglês. and then we're going to be working verse by verse. E depois a gente vai trabalhar versículo por versículo. John 10, 11, 16. It is in the screen as well. Então, João 10, do 11 ao 16. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. Just as the Father knows me, I know the Father, and I lay down my life for the sheep. I have other sheep that are not at this pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. So, this is very profound. Então, isso aqui é bem profundo. And question, this definition that we just read, Então, agora uma pergunta. Essa definição que a gente acabou de ler, do you think that is fitting, matching the example that you just read from David? vocês acham que está combinando com o que a gente acabou de ler sobre Davi? For sure, a big part of this, yes. Com certeza, uma grande parte sim. Why I'm asking you this? Por que eu estou perguntando isso para vocês? Because we're going to make some exercise here. A gente vai fazer alguns exercícios aqui. Instead starting for the verse 11, Então, antes de começar do versículo 11, we're going to talk about the 12 and 13. a gente vai falar sobre o versículo 12 e 13. Because the 11 we can cover later together with the 15. Que o 11 a gente vai cobrir depois junto com o 15. And again, why I'm telling you this? E de novo, por que eu estou falando isso para vocês? What can you see in the verse 12 and 13? O que a gente pode ver nos versículos 12 e 13? They are talking about Jesus? Estão falando sobre Jesus. No, they are not talking about Jesus. Não, não estão falando sobre Jesus We aqui. have a new person in the scene. A gente tem uma nova pessoa na cena. And who is this person? E quem é essa pessoa? The Bible, depending of the version, A Bíblia, dependendo da versão, will call hired hands. vai chamar assalariado. In other translations, we might even say hired man. Em algumas traduções vai falar o homem pago. Yeah. Even I'm not a native English speaker, Eu não sou um falante de inglês nativo, but for the ones which are native, you guys can answer me later mas para aqueles que são nativos, vocês podem me falar depois if this sounds negative. se isso de alguma forma soa negativo. Because the recent versions in Portuguese, Porque as versões recentes em português, they will bring a negative sound for this word. elas vão trazer uma conotação negativa para essas palavras. Like, for example, mercenário. Mercenário. Como, por exemplo, mercenário. So we can see that in the recent versions in Portuguese. A gente pode ver isso em algumas versões recentes no português. And you know, that's negative. E isso é muito negativo. And when you keep reading the verses 12 and 13, we understand why. Quando a gente continua lendo os versículos, a gente entende por quê. What happened to the flock? O que acontece com o rebanho? They are destroyed. Ele é destruído. Now, I can ask you one thing, Então agora eu posso perguntar uma coisa para and you vocês. can ask me the same. Vocês podem me perguntar o mesmo. Who is the hired hand? Quem é o assalariado? Because as consequence of his job, the flock was destroyed. Porque pela consequência do seu trabalho, o rebanho acabou destruído. So it's very easy for us to take one conclusion, Então é muito fácil para nós tomar uma conclusão aqui. that we're talking about the devil.
A gente está falando do demônio. But I have to tell you one thing. Mas eu tenho que falar uma coisa para vocês. We are not talking about the devil. Nós não estamos falando sobre o demônio. We are definitely not talking about him. A gente não está falando dele com certeza. We are talking about someone A gente está falando sobre alguém who was hired que foi pago to be a shepherd, para ser um pastor, but for some reason mas por alguma razão is not doing the job. não está fazendo o seu trabalho. Again, someone. Então, de novo, alguém. We are not talking about the devil. Nós não estamos falando sobre o demônio aqui. And there is one passage in Ezekiel, also you guys will see very soon on the screen, that could represent everything that I'm saying. Então, tem uma passagem em Ezequiel que vocês vão ver na tela que pode representar tudo que eu estou falando aqui. Exactly this one. Exatamente essa. So if you just see, you can of course read it in your Bible, but just take a look in the highlighted words. Então, vocês podem olhar na Bíblia, é claro, mas só deem uma olhada nas palavras que estão destacadas. Here is God Aqui está Deus rebuking repreendendo the leaders of Israel. os líderes de Israel. And as you can see, he's using terms like shepherds, Como vocês podem ver, ele está usando o termo pastor, etc., etc. etc, etc. He was not rebuking the devil. Ele não estava repreendendo o demônio aqui. He was rebuking the leaders of Israel. Ele estava repreendendo os líderes de Israel, And they supposed to be shepherds, que supostamente eram para ser pastores, but they are not acting as a shepherds. mas não estavam agindo como pastores. The flock was unprotected. O rebanho estava completamente desprotegido. The flock was being destroyed. O rebanho estava sendo destruído. So they were good shepherds or hired hands for you. Então, levando isso em consideração, eles eram bons pastores ou assalariados para vocês? They were hired hands. Então, eles estavam agindo como assalariados. So again, we are talking about people over here. Então, de novo, a gente está falando sobre pessoas aqui. And this leads us for one thing, Isso nos leva a uma coisa, for one path, a apenas um caminho: trust. confiança. Because as we're going to see a little bit further, Então, como a gente vai ver um pouco mais adiante, you will see that the shepherd knows the sheep and the sheep knows the shepherd. a gente vai ver que o pastor conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem o pastor. We are the sheep. Nós somos as ovelhas. So let me ask you something. Então, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. If you need to put your life Se você precisasse colocar a vida de vocês in someone's hands, na mão de alguém, would you prefer? Which one would you prefer? qual pessoa você preferiria? To put it, for example, in David, the one that we saw in 1 Samuel, Colocar nas mãos de Davi, que a gente viu lá em 1 Samuel, or those leaders? ou esses líderes de Israel? Of course, everybody gonna choose David, Claro que todo mundo escolheria Davi, because it's also a matter of trusting. que também é uma questão de confiança. And you just trust someone when you know someone. Você só pode confiar em alguém quando você conhece alguém. So this is also related intimacy, building intimacy. Então isso também tem a ver com construir intimidade. But I'm gonna stop here because we're gonna talk more about that a bit further. Eu vou parar aqui porque a gente vai falar sobre isso um pouco depois. Just think about one thing. Apenas pensem nisso. In whose hands we are putting your trust? Na mão de quem vocês estão colocando a sua confiança? Do you think that you're putting your trust in the good shepherd Vocês acham que estão colocando a sua confiança nas mãos de um bom pastor or in some hired hands? ou na mão de um assalariado? I'm gonna ask you another thing. E vou te perguntar mais uma coisa. Actually, before, let me say one thing for sure. Mas antes disso, deixa-me falar uma coisa aqui. Please do not understand me what I'm gonna say. Do not understand me what I'm saying. Não entendo errado o que eu vou falar. Because we need to trust for sure each other. Porque com certeza a gente tem que confiar um no outro. You need to trust to your brother and sister. Você precisa confiar no seu irmão e na sua irmã. Because we are one church, Nós somos uma única one igreja, community. uma comunidade. So we need to trust each other. Então a gente precisa confiar um no outro. But I have to tell you one thing. Eu tenho que te falar uma coisa. And sorry to tell you this. Desculpa por falar isso. Maybe one day, Talvez um dia, the brother and sister which you trust and you should keep trusting o irmão ou a irmã que você confia e você deve continuar confiando neles, might fail with you. pode falhar com você. Why? Por quê? Because all of us are full of sin. Porque todos nós estamos cheios de pecado. We are far from perfection. Nós estamos muito longe da perfeição. So even the ones that you trust a lot might fail with you. Mesmo aqueles que você confia muito podem um dia falhar com você. So I'm going to ask you once again, Eu vou te perguntar mais uma vez. in whose hands we are putting your trust? Na mão de quem vocês estão colocando a sua confiança? Because again, E de novo, it's important to trust each other. It é is. importante confiar uns nos outros. But above all of those things, Mas acima de todas essas coisas, we need to put our trust a gente tem que colocar nossa in confiança the good shepherd, no bom pastor, which is Jesus Christ. que é Jesus Cristo.
He is the only one that can never fails with us. Ele é o único que nunca vai falhar conosco. He's the only one that never fail with us. Ele é o único que nunca falhou conosco. So he is the logical decision to put your trust. Então, a única decisão lógica onde colocar sua confiança é nas mãos de Jesus Cristo. Think about that. Pensem sobre isso. To finish the part of hired hands. Para terminar a parte do assalariado. Who remember the 99 sheep parable from Jesus? Quem se lembra da parábola das 99 ovelhas de Jesus? What happened in that parable? O que aconteceu naquela parábola? The shepherd was looking for to rescue the lost sheep. O pastor ele estava procurando a única ovelha perdida. Now, I'm going to ask you again. Então vou te perguntar de novo. I'm losing count how many times I ask you things. Estou perdendo a conta de quantas coisas eu já perguntei. And it's about trust again. De novo é sobre confiança. Let's keep going with this example. Vamos continuar com esse exemplo. Who do you prefer to trust? Quem você prefere confiar? In the hired hand that abandoned the flock? Um assalariado que abandonou o rebanho? Or in the good shepherd that goes after and rescue the sheep? Ou no bom pastor que vai atrás da ovelha perdida? It's a decision that you have to make. É uma decisão que você tem que tomar. Be careful where and in who you are putting your trust. Tome cuidado em quem você coloca a sua confiança. Okay, so now let's talk about the verse 14. Então agora vamos falar do versículo 14. And in the verse 14 is quite interesting one. O versículo 14 ele é bem interessante. What we can see in the verse 14? O que a gente vê no versículo 14? Jesus, the shepherd, knows the sheep by the name. Jesus, o pastor, ele conhece as ovelhas pelo seu nome. And I'm sure that this is not news for you. Eu tenho certeza que isso não é nenhuma novidade para vocês. Because you can see that in many worships, Vocês podem ver que em muitos louvores, in many verses from the Bible, em muitos versículos da Bíblia, all around you can see references about this. em vários lugares a gente pode ver referência a isso. But it's very important to understand Mas é muito importante entender very deeply bem profundamente what is the meaning of this. qual é o significado disso. And Thais already helped me here in the beginning. E a Thaís já me ajudou aqui no começo, Because I would have one example to share with you. porque eu vou ter um exemplo para compartilhar com So vocês. she made your life very easy right now. Então ela fez a vida de vocês bem mais fácil agora. Church, Igreja, what is my name? qual é o meu nome? Oof. I was getting worried. Estava ficando preocupado. Yes, you know my name, right? Sim, vocês sabem meu nome. Let's go to another level. Vamos para mais um nível aqui. What is my last name? Qual é o meu último nome? Oh, now I'm very proud of you guys. You guys Muito know. orgulhoso de vocês, vocês sabem. Let's go one more level. Vamos mais um nível. What is my middle name? Qual é o meu nome do meio? Agora você doeu, hein? Now I have problems, right? Yes. Actually, by the way, this is the time that you can make a little bit of fun of me. Então essa é, na verdade, a hora que você pode fazer um pouco de... Pode caçoar de mim. Because my middle name is Late, Porque o meu nome do meio é Leite. which the translation for English is milk, and for Polish is Mileko. A tradução para o inglês é Milk e para polonês é Mileko. So you can call me Derek Mileko Sanders. That's fine. Vocês podem chamar ele de Derek Leite Sanders. Why we are making this exercise? Que estamos fazendo esse exercício. Because this is not about knowing just the name. Isso não é apenas sobre conhecer o nome. When Jesus is telling us that he knows the sheep by the name, Quando Jesus nos diz que ele conhece suas ovelhas pelo nome, he's telling us ele está nos dizendo that he knows everything about us. que ele conhece tudo sobre nós. And please, when I say everything, Por favor, quando eu falo tudo, it is everything. realmente é tudo. Jesus has more details about yourself Jesus conhece mais detalhes sobre você than even yourself. do que você mesmo. So if you compare both, Então, se você for comparar o conhecimento de vocês dois, we can actually not even can compare. a gente nem consegue comparar. If you think that you know yourself, Você acha que você conhece a você mesmo? you have no idea what Jesus knows about you. Você não faz ideia do que Jesus conhece sobre So você. he knows everything about you. Então ele sabe tudo sobre você. So I'm gonna come back to the previous questions that we made in the beginning. Então eu vou voltar para as perguntas que a gente fez lá no começo, I mentioned about trust. falando sobre confiança. In whose hands would you put your trust? Nas mãos de quem vocês colocam a confiança de vocês? In someone that knows everything about you, Em alguém que conhece tudo sobre vocês? or someone that knows less? Ou alguém que conhece pouco sobre vocês? Of course, in the one that knows everything about you. Claro, naquele que conhece tudo sobre você. Another example. Um outro exemplo. Let's say there is a new person coming right now from this door. Vamos dizer que tem uma pessoa nova vindo agora pela porta. To know this person's name Para conhecer o nome dessa pessoa, is very easy to discover, right? é muito fácil
descobrir isso, We certo? can solve this problem in 30 seconds Pode resolver esse problema em 30 segundos. and say, hey, hi, how are you? E só dizer, ei, tudo bem? What's your name? Qual é o seu nome? My name is Derek, and yours? Meu nome é Derek, e o End seu? of story. E pronto, acabou. Now, this person that you just met, Então, essa pessoa que você acabou de conhecer, you know the name. você conhece o nome dela. Would you put your life in this person's name, Você colocaria a sua this vida, new person? nas mãos dessa pessoa? Or would you put your life in someone that you already know? Ou você colocaria a sua vida nas mãos de alguém que você já conhece? Of course, in the one that you already know. Claro, nas mãos de alguém que você já conhece. Because it's all about trust. É tudo sobre confiança. It's all about the feelings as well. Tudo sobre o sentimento também. You know this other person, maybe a husband, maybe a wife, a friend. Você conhece a outra pessoa, talvez é seu marido, sua esposa, So um you amigo. know that you can trust in this person. E você sabe que você pode confiar nessa pessoa. And you don't know this new person, Você não conhece essa pessoa nova. at least yet. Pelo menos ainda não. So with Jesus Christ is the same. Então, com Jesus Cristo é a mesma coisa. In the same way that he knows us and he knows everything about us, Da mesma forma que ele nos conhece, ele conhece tudo sobre nós. it's very important as well. É muito importante também We know him. que a gente conheça ele. And how can we know him? E como a gente pode conhecer a ele? I was expecting some answers. Estamos esperando algumas respostas. Okay, I'm gonna give you some because I know you have it. Então, vou ajudar vocês aqui, mas eu sei que vocês sabem. Prayer, praying, Oração, praying, oração, praying. oração. I think I forgot to say praying, Eu acho que eu esqueci de falar oração. but just one more time. Praying, Mais uma vez, oração. reading the Bible, Leia a Bíblia, reading the Bible. ler a I Bíblia. also forgot to say reading the Bible. E também esqueci de falar, mas leia a Reading Bíblia. the Bible, Então vamos ler a Bíblia. being as part this community, Ser parte dessa comunidade. fasting, Jejum. so many other ways that you can do. Várias formas que você pode fazer. All of those methods Todos esses métodos help you to know te ajudam a conhecer Jesus Christ, Jesus Cristo, who is the one que é aquele that already knows everything about you. que já sabe tudo sobre você. So now we have the perfect match. Então agora a gente tem a combinação perfeita. You are creating a relationship. Você está criando um relacionamento, You're building intimacy está construindo intimidade with the one com aquele that already knows everything about que já you. conhece tudo sobre você. So the connection, the trust is created. Então a conexão, a confiança vai ser criada. So I'm gonna ask you again, Então eu vou te perguntar de novo. in whose hands you're putting your trust? Nas mãos de quem você está colocando sua confiança? In Jesus Christ, the Good Shepherd, Em Jesus Cristo, o bom pastor, or in some hired hands? ou em algum salariado? Again, it's something that we always need to think about it. Então, de novo, isso é algo que a gente tem que pensar a todo tempo. I have another example for you, Eu tenho mais um exemplo para vocês, still about the same topic. ainda sobre esse tópico. Okay, church. Who knows what pregnancy is? Então, igreja, quem sabe o que gravidez é? That's easy, right? Essa é fácil, né? And no, I'm not bringing this topic due obvious reasons. E não, eu não estou trazendo esse tópico aqui por questões óbvias. There is a meaning for that. Tem um significado para isso. Because I'm gonna ask you again Eu vou te perguntar de novo. what pregnancy is, O que gravidez é? but from technical standpoint. Mas do ponto de vista técnico. Because think about it. Que pensem sobre isso. I don't know you, Eu não sei vocês, but for myself in Brazil, da minha perspectiva no Brasil, for many, many years, por muitos anos, there was a history tem essa história saying that it's all about a race. dizendo que isso é tudo sobre uma corrida. It's all about be the faster one. É tudo sobre apenas ser o mais rápido. Have you ever heard this story? It's Já about the ouviram essa faster one? história Probably yes, right? de ser o espermatozoide mais rápido? Funny thing, Fato engraçado. this is not something that was created by our parents. Não foi algo criado pelos nossos parentes. It was not created by the society. Não foi criado pela sociedade. No, the science was telling us this for a long period of time. Não, foi a própria ciência que falava isso para nós por um longo período de tempo. And then, back some years, just recent years ago, Então, em alguns anos recentes, they changed the idea eles mudaram de ideia sobre isso. because they discovered Que eles acabaram descobrindo that it's not about being the faster one. que, na verdade, não tem nada a ver sobre ser o mais rápido. It's about acceptance. É sobre aceitação. You guys can look in your Google as well later. Você também pode procurar isso no Google mais tarde. It's about acceptance. É apenas sobre aceitação. But the thing is, A coisa é, if you ask the science right now, se você perguntar para a ciência agora, the reasons of this acceptance, as razões pelas quais eles acreditam que é tudo sobre aceitação, we still don't know. eles ainda não sabem. There are some theories about chemistry and etc. Existem algumas teorias que envolvem química,
But in the end, nobody knows the reason why this one is the one that is going to be accepted. Mas, no final das contas, ninguém ainda sabe quais são as razões de fato que levam um espermatozoide a ser aceito pelo óvulo. And church, Igreja, igreja, igreja. this is one of those moments that I like the most. Esse é um dos momentos que eu gosto bastante. Because the Bible is already giving us the answer Que a Bíblia já estava nos dando essa resposta since a long time. há muito tempo atrás. We just need to read it. A gente só precisava lê-la. So the science is trying to discover something Então a ciência está tentando descobrir algo that we already have the answer. que a gente já sabe a resposta. So probably you guys will see one slide as well with some verses, but I'm gonna read some for you. Então vão ter os slides aqui com os versículos, mas eu vou ler alguns. There, you guys will love it. Vocês vão amar. Jeremiah 1:5. Before I formed you, in the womb I knew you, and before you were born, I consecrated you. Psalm 139:13. For you formed my inward parts. You knitted me together in my mother's womb. Isaiah 49:5. And now the Lord says, He who formed me from the womb to be his servant. Galatians 1:15. But when he who had set me apart before I was born, and who called me by his grace. Etc., 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 etc. Another exercise for you that you can do in your own homes. Do this. Go to the Google or ChatGPT or whatever and ask to bring similar verses. You guys can see how many will come. Então esse é um outro exercício que vocês podem levar para casa. Vão no Google, ChatGPT ou qualquer lugar que vocês queiram e tentem procurar por versículos que falam sobre formação no útero ou gravidez. Vocês vão ver, vão ficar surpresos com o que pode vir. More time passes, more Bible proves to be true. À medida que o tempo vai passando e passando, mais a Bíblia se torna mais e mais verdadeira. Why I'm telling you this? Por que eu te falo isso? Because Jesus is the one that created you Porque é Jesus aquele que criou você, since the beginning. desde o começo. Since actually before the beginning. Na verdade, antes mesmo da fundação do tempo. So he knows everything about you. Então ele sabe tudo sobre você. He knows you even before you are formed. Ele conhece você mesmo antes de você ser formado no útero. He knows everything about you. He Ele knows sabe- you by your name. Ele sabe tudo sobre você, ele te conhece pelo nome. That's the meaning of what Jesus is explaining to us. Então esse é o significado do que Jesus está falando para nós na passagem. And again, E de novo, it's very important for us to know him as well. também é muito importante para nós conhecermos a ele também. Did I said prayer? Eu falei oração? No, I think I forgot. So I'm going to say again. We have to pray. Acho que eu esqueci, então vou falar de novo. A gente tem que orar. And if you lost the announcements, E se vocês perderam os anúncios, you already have a good opportunity for that on Wednesday. vocês já vão ter uma boa oportunidade para isso na quarta. To pray as one community. Orar como uma única And comunidade. of course, prayer is also about doing it in a natural way. E claro, oração também é sobre fazer isso de uma forma natural. So when you're at your home, Então, quando você está na sua casa, washing the dishes, lavando a louça, okay, let me rephrase. When you're at your home então deixa eu refrasear. Quando você está na tua casa and putting the dishes into the dishwasher, e colocando Now a works. louça no lavador de louça, you can be praying. você pode estar orando. Because prayer is your tool, is your connection to the Father. Que a oração é a tua conexão com o Pai. So you just need to speak. Então você só tem que falar. Amen? Amém? So as I mentioned, we're going to be jumping the verse 15 because we're going to cover with 11. So we're going to be speaking about the 16. Então, como eu falei, a gente vai pular o 15, porque a gente vai falar dele junto com o 11. Então, agora a gente vai falar sobre o versículo 16. And the 16 is bringing a new flock. E o versículo 16 está trazendo um novo rebanho. But you know, that's not the idea that Jesus has for this flock to be a different one. Mas vocês sabem, essa não é a ideia de Jesus para esse rebanho, que ele seja um rebanho separado do outro. In the verse 16, we can see a very clear reference Então, no versículo 16, a gente consegue ver uma referência bem clara sobre isso. to the Gentiles. Uma referência aos gentios. Because back in that time, Porque naquela época, Jews and Gentiles are not getting so along. os judeus e os gentios eles não se davam muito bem. Actually, if you ask for a Jew in that time, Na verdade, se você perguntar a um judeu daquela época, they would say that the Gentile will never be saved. eles iriam dizer que os gentios nunca poderiam ser salvos. But this is our mindset. Mas essa é a nossa perspectiva. God's mindset, Jesus' mindset is different one. A forma de pensar de Deus e de Jesus é completamente diferente. And Jesus comes to break
human mindsets. E Jesus veio exatamente para isso, para quebrar a forma como as pessoas pensavam. Because he comes to show his mindset, Que ele veio para mostrar para nós a forma dele de pensar, the father's mindset. a forma do pai de pensar. And in father's mindset, E a forma do pai de pensar, there is just one flock. na forma do pai de pensar, a gente é apenas um único rebanho. And we know the history. E a gente sabe a história. We know what happens. A gente sabe o que aconteceu. People like Paul were raised Pessoas como o apóstolo Paulo foram levantadas to work on that. para trabalhar nisso. But I will not speak about Paul here. Mas não vamos falar sobre Paulo aqui. I'm going to speak about you. Vou falar sobre você. I'm going to speak about me. Vou falar sobre mim. Because Paul, yes, was a tool in God's hands, Porque sim, Paulo foi uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, like us. como nós. So we have a job to be done. Então a gente tem um trabalho para ser feito. We know that from the Bible, A gente sabe qual é esse trabalho da Bíblia. that we have the job. A gente tem esse trabalho. And what is the job? E qual é esse trabalho? Yes, preaching the Isso, gospel. Thank you, pregar o brother. evangelho. Another point here. Yes, preaching the gospel. Sim, pregar o evangelho. So this is not only for Paul. Isso não é apenas para Paulo. This is for all of us. Isso era para todos nós. And when we are saying preaching the gospel, Quando estamos falando aqui pregar o evangelho, we're not talking about coming here and preach. estamos falando sobre vir aqui apenas e Of pregar. course, this might be part of it, Claro que isso também é parte disso. but it's not all of that. Mas não é apenas sobre isso. Actually, this is just a piece. It's almost nothing. Isso aqui, na verdade, é apenas uma peça, é Because quase nada. because we have to preach the gospel, A gente tem que pregar o evangelho being a living testimony. sendo um testemunho vivo do So the evangelho. others need to look at us Para que outros possam olhar para nós. and see Jesus Christ on us. E para que eles possam ver Jesus Cristo refletido em nós. This is preaching the gospel. Isso é pregar o evangelho. This we can do at our homes, Isso a gente pode fazer nas nossas casas, in our jobs, no nosso trabalho, here, of course, in the church, aqui também na igreja, claro, going to the Jabica, indo no Jábica, going to the whatever park in these beautiful sunny days. indo para qualquer tipo de parque nesses dias ensolarados. This is preaching the gospel. Isso é pregar o evangelho. Preaching the gospel is also speaking about Jesus when we have the opportunity. Pregar o evangelho também é falar sobre Jesus quando a gente tem a oportunidade. When I'm saying talking about Jesus, Quando eu falo falar sobre Jesus, a simple um simples, thank you, God, thank you, Jesus, for that. obrigado Jesus, obrigado Deus por isso. When you are talking with your friends, Quando vocês estão falando com seus amigos, might be enough. pode ser o suficiente. We have to preach the gospel. Nós temos que pregar o evangelho. This is a job for all of us, Esse é um trabalho para todos nós, not only Paul. não apenas para Paulo. This is a job for all of us. Esse é um trabalho para todos nós. And we have many references in the Bible that is going to support it. E a gente tem várias referências na Bíblia que vai apoiar isso. I'm going to bring one here that maybe you already forgot. Eu vou trazer um aqui que talvez vocês já tenham esquecido. It's not the logical one that que you é are already lógico. thinking. Que talvez vocês já estejam pensando. But it is in the same book as Matthew. Mas está no mesmo livro de Mateus. There is one time that Jesus was preaching about the end of the times. Tinha uma época que Jesus estava pregando sobre o fim do tempo, o fim dos tempos. And he said something very interesting. Ele falou algo muito interessante. He was explaining about the end of the times, Ele estava explicando sobre o que ia acontecer no fim dos tempos, but he said one thing that would happen before. mas ele disse uma coisa que ia acontecer antes, The gospel needs to be preached around the world. que o evangelho precisa ser pregado ao redor de todo mundo. Then the end will come. E então o fim virá. Guess what? Então adivinhe, This is our job to be done. esse é o nosso trabalho, nossa parte do trabalho para ser We feito. have to preach the gospel. A gente tem que pregar o evangelho. We need to keep that in mind. A gente tem que continuar com isso em mente, Being living testimonies of who Jesus Christ is. sendo testemunhos vivos de quem Jesus Cristo é. Amen? Amém? Okay, let's cover now the verses 11 and 15 together. Então agora vamos cobrir os versículos 11 e 15 juntos. Another very interesting one. Também muito interessante. Because what we can find in these verses? O que a gente pode achar nesses versículos? The shepherd O pastor lays down his life entrega a sua vida for the sheep. pelas ovelhas. And again, De novo, if I ask you right now the meaning of this, se eu perguntar para vocês agora o significado disso, I know you know the answer. eu tenho certeza que vocês sabem a resposta. Because you know who is the sheep, Porque vocês us. sabem quem são as ovelhas, nós. We know who is the shepherd, Jesus A Christ. gente sabe quem é o pastor, Jesus Cristo. So when we have those things, the passage it's quite clear. Então quando a gente tem essas coisas, a passagem se torna bem clara. Jesus gives his life for us. Jesus deu sua vida por nós. And eventually he did. E eventualmente ele acabou fazendo isso. And I am sure that you already heard a lot about Jesus' sacrifice here in this church and other sources as well, like podcasts and so on. Eu tenho certeza que vocês já ouviram muito sobre o sacrifício de Jesus aqui nessa igreja, mas também em outros lugares. And thank you God for that, because we have to talk about it. Graças a Deus por isso, porque a gente tem que falar sobre isso.
But it's very important for us to understand exactly what that means Mas é muito importante para a gente entender exatamente o que isso significa and the consequences. e as consequências. Because this is what makes Christianity unique in the world. Porque é isso que torna o cristianismo único no mundo. If you want to understand what Christianity is, Se você quer entender o que o cristianismo that's what you need to understand. é isso que você precisa entender. And then if you compare with any other religion, E aí, se você comparar com qualquer outra religião, you will understand that Christianity is unique. você vai entender que o cristianismo ele é único. So, what are the consequences of Jesus' sacrifice? Então, quais são as consequências do sacrifício de Jesus? We can say that our sins, our debt was paid. Yes, that's true. A gente pode dizer que nossos pecados, a nossa dívida foram pagas. Sim, But more on that, mas muito mais do que isso. let's put some examples here. Vamos colocar um exemplo aqui. Examples that only Christianity could answer. Exemplos que apenas o cristianismo poderia responder. Church, Igreja, think about it in one person. Think about it in one person. pense em uma pessoa. One person which, in your opinion, is a really bad person. Uma pessoa que, na sua opinião, é uma pessoa muito má. I suppose you are thinking someone that is doing bad actions. E eu suponho aqui que vocês vão pensar em alguém que está fazendo coisas más. That would make sense. Isso faria sentido. Keep this person in your mind. Então mantenha essa pessoa na mente de vocês. If I ask you right now, Eu perguntar para vocês agora. do you think this person is going to be saved? Yes or no? What's going to be your answer? Se eu perguntar para vocês agora, vocês acham que essa pessoa ela vai ser salva? Qual vai ser a sua resposta, sim ou não? I think most likely we'll say no. Eu acho que provavelmente vocês vão dizer não. And the answer is understandable. E a gente consegue entender por quê. But as I mentioned, Como eu disse, Christianity is unique around the world. o cristianismo ele é único ao redor do mundo. Because, yes, actions, yes, are important. Porque sim, as ações são importantes. We can see in the book of Galatians A gente pode ver isso no livro de Gálatas, that Paul teaches about what happens when we walk in the Spirit. que Paulo nos ensina o que acontece quando a gente anda pelo Espírito. This is reflected in our actions Isso acaba se refletindo nas nossas ações, because the fruit of Spirit is going to grow. porque o fruto do Espírito vai crescer. And that is reflected in our actions. That is true. Isso vai se refletir nas nossas ações, isso é verdade. But thinking about this scenario, Mas pensem nesse cenário, that this bad person that you're thinking right now, que essa pessoa má que vocês estão pensando agora, before this person dies, antes que essa pessoa morra, they truly give their life to Jesus Christ. essa pessoa de verdade, genuinamente entrega sua vida a Jesus. Do you think this person is saved? Yes or no? Vocês acham que essa pessoa vai ser salva, sim ou não? Christianity is the only religion in the world that the answer is yes. Então, o cristianismo é a única religião no mundo onde essa resposta pode ser sim. Because it's not about our efforts. Porque não é sobre nossos esforços. It's about the effort of Jesus Christ in the cross. É sobre o esforço de Jesus Cristo na cruz. He already paid the price. Ele já pagou o preço. And apologies if this is hard. E me desculpem se isso é difícil de entender. Because I don't know in the person that you're thinking right now. Eu não sei qual é a pessoa que vocês estão pensando agora. Again, probably it's someone that is doing bad actions. Provavelmente é alguém que é realmente ruim, está fazendo coisas ruins. But Jesus Christ wants all of us in the same boat. Mas Jesus Cristo, ele quer todos nós no mesmo barco. In the boat that will live to the Father. No barco que vai partir em direção ao Pai. So if this person delivered their life to Christ, Então, se essa pessoa ela entregou a vida dela para Jesus, the gospel teaches this person is saved. o Evangelho nos mostra que essa pessoa sim está salva. It's gonna be as part of the same boat with Jesus Christ. Ela vai fazer parte do mesmo barco com Jesus. Because it's not about our efforts. Porque não é sobre nossa performance. It's about God's grace. É sobre a graça de Deus. Jesus Christ's effort on the cross. O esforço de Jesus Cristo naquela cruz. Again, I know might be difficult to understand. De novo, eu sei que isso pode ser difícil de entender. Because humans, it's difficult for us to understand. Oh, this person is doing bad things, so for sure this is not going to be saved. That's the logical thinking. Porque como humanos é difícil de entender isso. Essa pessoa faz coisas ruins, então como que ela pode ser salva? É uma coisa lógica de pensar. But as we already spoke here, Como a gente já falou aqui, Jesus came to break mindsets. Jesus veio para mudar a forma de pensar. This is a human mindset. Essa é uma forma humana de pensar. God's mindset is different. A forma de pensar de Deus é diferente. God's mindset has a foundation in love. A forma de pensar de Deus tem como fundação o amor. Another example for you. Outro exemplo para vocês. Because we are talking about here to the shepherd giving its life to the flock. A gente está falando aqui sobre o pastor dando a vida dele pelo rebanho. Can you try imagine the size of such a love? Vocês conseguem imaginar o tamanho de um amor desse? Maybe you cannot say with words, Talvez a gente não pode falar com usar palavras para descrever. but a little bit we can try understand. A gente pode tentar entender um pouquinho. I want you to imagine another person in your mind right now. Então agora eu quero que vocês pensem em outra pessoa
na mente de vocês agora. But this person Mas essa pessoa, is the person that you love the most. agora essa é a pessoa que você ama mais no mundo. It doesn't matter who is. Não importa quem seja. A daughter, Uma filha, a son, filho, a father, um pai, a mother, uma mãe, a friend. um amigo. Doesn't matter. Não importa. What matters is that you love this person the most. Importa que você ama essa pessoa, é a pessoa que você mais ama no mundo. Another question for you. Uma outra pergunta para você. Would you give your life to this person? Você daria sua vida para essa pessoa? Well, I'm gonna take the risk. Eu vou tomar o risco aqui The answer for you. e vou responder por você. Your answer is yes. Sua resposta provavelmente vai ser sim. Because you love this person the most above all those things. Que é a pessoa que você mais ama no mundo, acima de qualquer coisa. You have such a connection with this person. Você tem essa conexão com essa pessoa. And dying for this person is not a bad thing for you. E morrer por essa pessoa não é algo custoso para você. I'm sure that you'd be dying with a smile in your face. Tenho certeza que você morreria até mesmo com um sorriso no rosto. Now comes an interesting part. E agora vem a parte interessante. Yes, with this you can understand a bit of the love of God. Então, sim, com isso a gente consegue entender um pouquinho do amor de Deus. But again, Mas, de novo, it's a bit. é só um pouco. Can you try imagine how much love God has for each of us? Consegue imaginar o quanto de amor Deus tem por cada um de nós? Jesus Christ sacrificed his life for all of us. Jesus Cristo sacrificou a vida dele por todos nós. Can you imagine the size of such a love? Consegue imaginar o tamanho desse amor? You can exercise that in your mind. Vocês podem exercitar isso na mente de vocês. Think about this person that you would give your life. Pensem nessa pessoa pela qual você daria sua vida por ela. And then think about Jesus Christ doing the same for you. E agora pense em Jesus Cristo fazendo o mesmo por você. Actually, doing even more. Na verdade, fazendo até mais. Because the price that was paid Porque o preço que foi pago was to make you to live the eternity. foi para que você pudesse viver durante toda a eternidade. Just think about that at some moment of your life. Apenas pense sobre isso em algum momento da vida de vocês. This is very important for us when we are walking in Christianity, when we are walking in spirit. Isso é muito importante para a gente entender quando a gente está andando no cristianismo, quando a gente está andando pelo Espírito. And as we know, as we already talked a lot, Como a gente sabe, como a gente já falou muito aqui, yes, Jesus gave his life for us. sim, Jesus deu a vida dele por nós. And what that means for the Bible? E o que isso significa para a Bíblia? That he is the good shepherd. Que ele é o bom pastor. He is the one that lays down his life for the sheep, for Ele é us. aquele que entrega a vida dele pelas ovelhas, por nós. So I'm gonna ask you again, Então vou te perguntar de novo. the same question about trust. A mesma pergunta sobre confiança. In whose hands would you put your trust? Na mão de quem você está colocando a sua confiança? In your own efforts? Seus próprios esforços? In any person, in whatever person efforts? Nos esforços de qualquer outra pessoa? Or in Jesus Christ that loves us above all things? Ou em Jesus Cristo que te ama acima de tudo? Again, it's a logical decision. De novo, é uma decisão bem lógica. These are the verses that we have for John, Esses são os versículos, os versos que a gente tem para João. but we have a bonus A gente tem um bônus. because I'm gonna ask you again. I told you, Eu vou te perguntar de novo, eu falei. church. What was the definition of shepherd? Igreja, qual foi a definição de pastor? Yes. Yes, yes. This is the one that I want. Guides. Sim, essa é o que eu queria. Guiar. Thank you. Thank you. Obrigado. Another question for you. Outra pergunta. We talked about shepherd. A gente falou sobre pastor, We talked about Old Testament. a gente falou sobre o Velho Testamento, We talked about David. e a gente falou sobre Davi. Join all of those things. Juntem todas essas coisas. O What comes to your mind? que vem à sua mente? Shepherd, David, Old Testament. Pastor, Davi, Velho Testamento. Psalms? Salmo, Yes, someone said. Psalms 23. alguém falou, Salmo 23. Psalms 23. It was really impossible to bring this preaching without Psalms 23. Realmente foi impossível trazer essa pregação sem trazer o Salmo 23. And why I ask you about the definition? O que eu te falei sobre a definição? You will see. Vocês vão ver. Psalms 23, you're going to read 1 to 4. Então, Salmo 23, a gente vai ler do 1 ao 4. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths. For his name's sake. Even though I walk through the darkness valley, I will fear no evil, for you are with me. What was the word that we just mentioned? Qual foi a palavra que a gente acabou de mencionar?
guide. Guia, direcionamento. We can see guide all over this text. A gente pode ver essa palavra, esse verbo, nesse versículo. He makes me lay down. Ele me faz deitar, He descansar. guides me. Ele me guia, He leads me. ele me lidera. All of this is present in the Psalms. Tudo isso está presente aqui no Salmo. Funny thing, Fato engraçado. think about it. Pensem sobre isso. We can see that at some point David is saying that he's moved to green pastures. A gente pode ver que em algum momento David está falando que ele foi levado a pastagens verdes, Another time for quiet waters. em outro tempo para águas tranquilas. But what happened in verse number 4? E o que acontece no versículo 4? Even though I walk through the darkness valley. Mesmo que eu ande pelos vales das trevas e morte. David is not denying darkness. Davi não está negando escuridão. He recognizes darkness. Ele reconhece que vai ter escuridão. But he starts the sentence in the following way. Mas ele começa a frase dessa forma. Even though. Mesmo que. So darkness is not relevant here for him. Então a escuridão não é relevante para ele aqui. What is relevant for him O que é relevante para ele is the one who is moving him around. é aquele que está guiando ele ao Is the redor. one that is moving him to the quiet waters and then to the darkness. É aquele que está movendo ele tanto para as águas tranquilas, tanto para a escuridão. He's not concerned at all. Ele não está preocupado. He's not in fear. Ele não está com medo. He recognizes darkness. Ele reconhece a escuridão. But above all of those things, Mas acima de tudo isso, he recognizes the shepherd. ele reconhece o pastor. He trusts in the shepherd. Ele confia no So pastor. he knows that if he's moving to the darkness or quiet waters, Então ele sabe que ele pode estar tanto na escuridão quanto em águas tranquilas. this is the best for him É o melhor para ele. because he knows the shepherd. Porque ele conhece o pastor. And he knows that the shepherd knows him. E ele sabe que o pastor conhece So ele. darkness is not a problem for him. Então a escuridão não é um problema para ele. And why I'm telling you this? E por que eu estou te falando isso? Because we are guided to darkness. Yes, we are. Porque sim, nós somos guiados para a escuridão às vezes. We Sim, are guided to storms. nós somos guiados para tempestades. We were guided in the past in our lives. Nós fomos guiados no passado em nossas vidas. Maybe you are facing right now a storm. Talvez agora mesmo você está enfrentando uma tempestade. Maybe you're going to face a storm tomorrow. Talvez você vai enfrentar uma tempestade amanhã. Or 6 weeks from now, or 1 month from now, one year from now, doesn't matter. Ou seis semanas aqui, desse momento, ou um ano, ou um mês, não importa. What matters is O que importa é, we are guided. nós somos guiados. Now, what we going to do when this time comes? Então o que a gente vai fazer quando chegar esse tempo? Because if you have such a relationship with the shepherd, Porque se você tem realmente um relacionamento com o pastor, this trusting relationship with the shepherd, um relacionamento de confiança com o pastor, you will fear nothing. você não vai ter medo de nada. It doesn't mean that you are not suffering. Não significa que você não vai sofrer. It doesn't mean that you're not going to be crying. Não significa que você não vai chorar. No. Não. Actually, I'm going to tell you the opposite. There's a big chance that we're going to cry, Na verdade, eu vou te falar o oposto. Tem uma grande, muita chance de que você vai chorar. that we're going to suffer. Que você vai sofrer. So we cannot tell you something different. Então a gente não pode te falar algo diferente aqui. Telling you something different would be preaching a different gospel. Te falar alguma coisa diferente aqui seria o mesmo que pregar um evangelho diferente. No, that's not what the gospel is. Mas não é sobre isso que o evangelho The vai. gospel is never denying that we're going to be suffering. O evangelho ele não vai negar que a gente vai sofrer. But the gospel is going to show us the solution for that. Mas o evangelho vai nos mostrar a solução para isso. And which is be trust always and above all of the things in the shepherds. Que é confiar, acima de tudo, no nosso pastor. Because he knows what he's doing to your life. Porque ele sabe exatamente o que ele está fazendo com nossas vidas. He knows where you have to be. Ele sabe onde você tem que estar. And church, just stop and think for a sec. Igreja, simplesmente parem e pensem por um segundo. Please raise the hands who is Polish. Por favor, levante a mão aqui quem é polonês. 3, right? Três pessoas. I counted 3. So this is what? 99% of this room is immigrants, probably. Então, provavelmente 99% dessa sala é imigrante. Church, that doesn't make sense at all. Igreja, isso não faz sentido. Doesn't make sense we be here. Não faz sentido a gente estar aqui. Raise the hands right now who had the dream to come to Poland. Agora, levante a mão quem tinha o sonho de vir para a Polônia. I saw one. Right? And this is really funny because I love Poland. I would be the one if someone asked me in the future. Então, isso é engraçado porque, na verdade, eu amo muito a Polônia. E I will isso not raise their hands. eu não levantaria a mão. I will jump.
Mas se alguém me perguntasse no futuro, because I eu really love pularia. Poland. Eu realmente amo a Polônia. But let's be honest, Vamos ser honestos. that's not part of anyone here. Mas isso não é parte do sonho de ninguém aqui You antes. didn't wake up in a Sunday morning and say, that would be so nice to eat pierogi. Você não levantou um domingo de manhã e pensou, nossa, vai ser muito bom comer pierogi. Right? Nobody had such a thinking. Ninguém pensou nisso. Why I'm telling you this? Por que eu estou te falando isso? Because you are moved to be here. Que você foi guiado para estar aqui. So you have a purpose. Então você tem um propósito. The shepherd knows why you are here. O pastor sabe por que você está aqui. And at least one part of the goal, we know what we have to do. E pelo menos uma parte do propósito a gente sabe qual é. The answer was in the previous topics. A resposta estava nos tópicos anteriores. Preaching the gospel. Pregar o evangelho. And again, stop and think for a second again. Então, de novo, parem e pensem por um segundo. Look around. Olha ao redor. We are not talking about 2 or 3 people. Nós estamos falando sobre 2 ou 3 pessoas. There are so many people here. Tem muitas pessoas aqui. So many people that you have in your WhatsApp. Tantas pessoas que você tem no seu WhatsApp. From the same place that you came. No mesmo lugar que você veio. That might come to this church or other. Que pode vir para essa igreja ou para outra. Doesn't make sense we be here. Não faz sentido estarmos But we are aqui. here. Mas estamos aqui. And we are building a community here. E estamos construindo uma comunidade aqui. That doesn't make sense E isso não faz sentido for a human. para humanos. But God breaks our mindsets. Mas Deus muda a nossa forma de pensar. Jesus came to put his mindset on us. Então, Jesus veio para colocar a sua forma de pensar em To nós. show us his path, Para mostrar para nós o seu caminho. his mindset. A forma dele pensar. And with that in mind, E com isso em mente, then everything makes sense. então tudo passa a fazer sentido. And still talking about Psalms, Ainda estamos falando do Salmo. I would like to cover the first one, Gostaria de falar do primeiro, the tricky one always. que é sempre o mais traiçoeiro. The Lord is my shepherd, I lack nothing. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ouch. Ouch. This is always problematic. Esse é um que é sempre problemático. Of course, this is truth, Claro que isso é verdade. because this is coming from the Bible, and the Bible is the word of the God. Porque vem da Bíblia e a Bíblia é a palavra de Deus. Although, be careful, Mas tenham cuidado. because nowadays people are trying to make you misunderstand this verse. Porque hoje em dia as pessoas têm feito vocês tentarem entender errado esse versículo. Yes, I lack nothing, Sim, não me falta nada. because I know my shepherd, Eu conheço meu pastor. and in him I lack nothing. E nele não me falta nada. The problem is when we understand this passage, O problema é quando a gente entende essa passagem, connecting this to material things. conectando isso a coisas materiais. Oh, that's so nice. Jesus is my shepherd, I lack nothing. What a beautiful Ferrari. Então isso é muito legal. Jesus é meu pastor, nada me faltará. Nossa, que Ferrari maravilhosa. That's so nice. Jesus is my shepherd, I lack nothing. What a big house, I will have it. Jesus é meu pastor, nada me faltará, então eu posso ter uma casa gigante. I cannot live without it. Não consigo viver sem isso. And I could give you any other examples. E a gente pode continuar aqui com vários exemplos. So the wrong assumption is when we bring this to material things, earthly things. Então a forma errada de pensar nesse versículo é quando você traz ele para um contexto de coisas mundanas. Of course, this passage is correct. As I mentioned, this is the word of God. É claro que a passagem está correta. Como a gente disse, ela é a palavra de Deus. But lack nothing for us because we are in Jesus Christ. Mas nada nos faltará porque nós estamos em Jesus. In him, we already have everything. E nele nós já temos tudo. You already learned this Vocês já aprenderam isso? in the first sermon of this topic, No primeiro sermão desse tópico, when was talked about bread of life. quando a gente falou do pão da vida. This is full. David is saying that he's satisfied with what he had Davi aqui está falando que ele já está satisfeito com o que ele tem. because he's satisfied in the shepherd. Que ele está satisfeito no pastor. In the shepherd, he has everything. No pastor ele tem tudo. In the shepherd, lacks nothing for him. No pastor nada falta a ele. What about us? E sobre nós? What about us? E sobre nós? How do we understand this verse? Como que a gente entende esse versículo? How we are living this verse? Como nós estamos vivendo esse versículo? Because as already mentioned about the book of Galatians, Como eu já falei sobre o livro de Gálatas, we have to walk in the Spirit. a gente tem que andar pelo Espírito. When we walk in the Spirit, Quando a gente anda pelo Espírito, lack nothing for us. nada falta para nós. Because we are building an intimacy with the shepherd. Que nós estamos criando intimidade com o nosso pastor. And the shepherd is the one that moves us around. E é o nosso pastor que vai nos guiar. And even though you recognize darkness,
E mesmo que você reconheça a escuridão, you have no fear você não vai temer, because you know the shepherd. porque você conhece o teu pastor. So I invite the worship team to come and start the setup because we're getting close to the end. Então o time de louvor pode vir, que a gente está terminando. But before, I'd like to say one more thing Então eu gostaria de falar mais uma coisa. because we talked a lot here. A gente falou muito aqui, But in the end, everyone has a decision to be done. mas no fim todo mundo tem que tomar uma decisão. What would be your decision? Qual vai ser a sua decisão? Because again, Porque, de novo, storms will always come. as tempestades sempre vão vir. We cannot deny it. A gente não consegue negar isso. I cannot tell you right now Eu não posso te falar agora that delivering your life to Christ, que entregar a tua vida a Jesus you make your storm disappear. vai fazer a tua tempestade desaparecer. I cannot tell you right now Eu não posso te garantir agora that giving your life to Christ, que dando a sua vida para Jesus, you block other storms to come. você vai bloquear todas as futuras tempestades. No, I cannot tell you this. Não, a gente não pode te prometer isso. But the decision and the thing that you have to think is the following. A decisão que você tem que tomar é a seguinte: Either way, we're going to face a storm. de uma forma ou de outra, a gente vai encarar tempestades. How do you prefer to face the storms? Como você prefere encarar essas tempestades? Do you prefer face the storms with your strength, only yourself? Você prefere encarar essa tempestade sozinho, por você mesmo? And after the storm passes, Depois que essa primeira tempestade passar, you might feel that you are getting stronger. você pode pensar que você está ficando mais forte. But deep inside, Mas lá no fundo, you know você sabe that you are getting weaker. que você está ficando mais fraco. You just don't want to share that. Você não quer admitir apenas. You just don't want to share your weakness to the world. Você não quer mostrar a sua fraqueza para o mundo. But you know Mas você sabe that deep inside, que lá no fundo, after the storm passes, depois que a tempestade passa, you are weaker. você está mais fraco. This is one choice. Isso é uma escolha. The other choice is A outra escolha é face the storms, hold hands with the creator of everything. encarar as tempestades de mão dadas com o Criador de tudo. Facing the storms, holding hands Encarar as tempestades de mão dadas with knows everything about you. com aquele que conhece tudo sobre você. Facing the storms, holding hands Encarar a tempestade segurando a mão with the one that creates you com aquele que te criou and knows your limitations, e sabe suas limitações, know your strengths, sabe suas forças, know your weakness. sabe suas fraquezas. In both cases, the storm will come. Em ambos os casos, a tempestade vai vir. It's your decision to make. É a sua decisão a tomar. What do you prefer? O que você prefere? Face by yourself Encará-las sozinho or face with Jesus ou Christ, encará-las com Jesus, who is the good shepherd? com o bom pastor? And one more thing for you. Mais uma coisa para você. We already talked about the end of times here. A gente já falou sobre o fim dos tempos aqui. There is one more thing to cover about it. Tem mais uma coisa para a gente cobrir sobre isso. In the end of the times, No fim dos tempos, everybody will face Jesus. todo mundo vai encarar Jesus. Everybody. Todo mundo. Everybody. Todo mundo. Why I'm telling you this? Por que eu estou te falando isso? Because we talked here about to being recognized, that the shepherd recognizes the sheep. Porque a gente falou aqui que o pastor ele reconhece suas ovelhas. And there's one passage, and this one I would like to read with you. Tem uma passagem que eu gostaria de ler aqui com vocês. Matthew 7:21 to 23. Mateus 7, 21 a 23. This is about the day of the judgment, Esse é when sobre o we dia do julgamento. when we face Jesus Christ. Quando a gente for encarar Jesus. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me. Do you want to be recognized by him, or you want to hear away from me? Então, vocês querem ser reconhecidos por ele ou vocês querem ouvir apartai-vos de mim? Because the ones which be recognized, Porque aqueles que serão reconhecidos, they are part of the flock. eles são parte do rebanho. They are part of the shepherds, Eles são parte do pastor. and they will live all together the eternity. E eles vão viver juntos para sempre a eternidade. And that's not going to happen with the ones apart from me. E isso não vai acontecer com aqueles que ficarem longe dele. That's a decision that everyone needs to take. E essa é uma decisão que cada um de nós tem que tomar. Let's pray. Vamos orar. Jesus Christ, we thank you for this opportunity that you give us to be here. Jesus Cristo, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui. We thank you because we know how big is your love for us. Te agradecemos porque a gente sabe o quão grande é o seu amor por nós. You gave the life of your son in the cross.
Você deu a vida do seu filho na cruz to save us. para nos salvar, So now we can live para que agora a gente possa viver, because you already sacrificed. porque você já se sacrificou por nós. We thank you because we know that your word is the one that changed lives. A gente te agradece porque a gente sabe que a sua palavra é aquela que muda vidas. So we ask you right now, dear Father, Então a gente te pede agora, Pai, to change our lives, mude nossas vidas. to keep transforming us by the power of your words. Continue nos transformando pelo poder da sua palavra. Make us understand Nos faça entender that you are the good shepherd que você é o bom pastor and we are the sheep, e nós somos as ovelhas. and we know you, Nós te conhecemos. we trust you, Nós confiamos em você and you know us. e você nos conhece. We thank you because everything that we have comes from you. Te agradecemos porque tudo que nós temos vem de você. In you we lack nothing Em você nada nos falta. because you are the good shepherd. Porque você é o bom pastor. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém.